Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. O nosso podcast hoje vai conversar com essa figura, Jefferson Buitrago. Ele já fez de tudo na vida, ou quase tudo, né? Até porque não pode fechar a cota, senão vira despedida. Ainda há muito por fazer, né, Jefferson? Eu não fui astronauta ainda, por exemplo. Por exemplo. Não fui astronauta. Mas seria uma grande viagem, né? Seria uma grande viagem. Grande viagem. Jefferson Buitrago já foi bancário, já foi... já foi construtor. Construtor, já teve lojas de peças de carro. Mas um dia caiu no mercado imobiliário. Mas depois a gente fala sobre isso. E no mercado imobiliário, no ramo de seguro. Né? Ramo de seguro. A gente fala também sobre isso. Pois é, Jefferson Buitrago está em Cabo Frio desde 1985. Assim parece até que eu sou velho, né? Até parece, mas chegou novinho, né? Eu cheguei novinho, aqui, eu estava com fralda ainda. Isso, pois mamava é. Ainda. E há quem acredite, né, cara? Mas em 85... Há de acreditar, né, Cabral? Em 85, Cabo Frio era bem diferente, né? Bem diferente. Cabral, quando eu cheguei aqui, para assumir a agência do Banco Nacional, né, o finado Banco Nacional, eu fui gerente daquela agência ali, onde é o Itaú hoje, em frente ao Bradesco, próximo a onde era a Confeitaria Branca. Esquina com Francisco Mendes. Exatamente, Assunção com Francisco Mendes. E ali era até uma agência muito bonita, tinha um viveiro atrás e tal. E quando você vai assumir, você vai ser gerente geral de uma agência, eles te dão um relatório da cidade, né? O banco tem todas as informações. E eu tenho vivo na minha memória Cabo Frio, Arraial e Búzios. No relatório que eu recebi, quando eu vim para cá, uma semana antes de chegar aqui, dia 7 de julho de 85, foi quando eu cheguei aqui para assumir a agência, eu recebi um relatório antes, e no relatório apresentava dados econômicos, sociais e tal. Nós tínhamos Cabo Frio, Arraial e Búzios com 76 mil habitantes. Os três somados. Porque Arraial... tinha acabado de se emancipar, porque, salvo o melhor juízo, foi em maio de 85. Né? Mas os dados ainda constavam, porque os dados eram do início do ano ou do fim de 84. Enfim, eram 76 mil habitantes, as três cidades. Hoje, só Cabo Frio, segundo o último censo, não estou enganado, é com 220 ou 230 mil habitantes. Em torno de 230 mil habitantes. 230 mil habitantes. Você tem Arraial, que acho que são 60 ou 70 mil habitantes, né? Não tenho a informação hoje de cabeça. Búzios também tem muita gente. Então você vê, vamos ficar só em Cabo Frio. Primeiro foi Arraial, naquele ano, em maio. Depois, já no final, em 92, né? 96, Búzios se emancipa. Lá é o primeiro governo, que foi Delmires, né, Mirinho, em 1º de janeiro de 97. Também se emancipou. E hoje, esses anos todos depois, só Cabo Frio tem 230 mil habitantes. Então você vê o desafio que é para qualquer homem público hoje, né, administrar essa cidade. Você chegou exatamente ainda no finalzinho daquele boom que viveu o mercado imobiliário, né? Foi nos anos 70, né? Com a chegada dos mineiros, com a abertura da ponte. A partir da ponte teve o boom, mas na época eu não tinha nenhuma ligação com o mercado imobiliário, a não ser pelos financiamentos que a gente fazia. A atividade salineira estava ativa, né? Tinha atividade salineira. Uma das coisas, quando eu vinha para Cabo Frio, chamava atenção todo aquele pedaço ali hoje, onde tem aqueles comércios todos de... aquela cimenteira que tem ali em São Pedro, antes da Havan, onde tem aquela loja hoje lá da própria Casa do Pedreiro, enfim, tudo aquilo ali você passava, era Salina. E do lado esquerdo, se não só para localizar mais ou menos, eu acho que é perto de onde é aquela cimenteira, mais ou menos por ali, aquela usina de cimento, era um drive-in, esses cinemas de coisa. Era ali, tinha um telão ali, as pessoas ficavam dentro do carro, as pessoas mais novas também nem sabem o que é isso. O cara ia para o cinema dentro do carro. Ia de carro, ficava vendo o filme na tela, ao ar livre e tal. Então, quer dizer, a cidade foi se transformando muito. E eu lembro que, anos depois, eu já tinha até saído do banco, isso aí, e eu fui sócio de Timinho e Antônio Carlos Trindade, numa empresa de empreendimentos imobiliários, chamava TBS, cara, Trindade, Buitrago e Santos. Eu já tinha saído do banco. E aí, Timinho falava. Timinho era um visionário, né? Ele falava assim, Jefferson, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, olha só, naquela época, nós estamos falando
lá atrás, 1990, 91, sei lá. Ele falava assim, Cabo Frio e São Pedro vai ser uma avenida. E se transformou numa avenida. Você sai daqui para São Pedro da Aldeia, você tem comércio, casas dos dois lados. Você vai daqui a São Pedro da Aldeia como se fosse uma avenida só. Olha, o nosso propósito é falar dos desafios do mercado imobiliário, especialmente em Cabo Frio, região dos Lagos. Mas, na verdade, Jefferson, o desafio hoje são de todos os segmentos, né? Há um desafio de todo segmento produtivo, aliás, o desafio até nós próprios, pessoa física, estamos diante do desafio de vencer diversas barreiras. Mas o mercado imobiliário, por si só, ele tem a capacidade de mostrar verdadeiramente qual é o perfil hoje da economia na região. Na sua opinião, 2023 foi um ano produtivo para o mercado imobiliário? Cabral, olha só. O mercado imobiliário, os negócios estão acontecendo e com certa estabilidade. Porque, você vê, a prefeitura está faturando em torno de 30 milhões anos de TBI. É dinheiro de imposto. Para quem não sabe, é o imposto de transmissão, né, de bens imóveis, que é o que você paga quando vai a transação imobiliária, e é feito lá, fica lá registrado lá o valor. A prefeitura hoje fatura em torno de 2,5 milhões mês. Ora, isso é um ótimo indicador de que as coisas estão acontecendo. O que acontece hoje é que nós temos hoje um grande número de jogadores, né, para não usar a palavra que eu tenho pavor, de players em inglês, eu não gosto de usar palavras que você tem em português, mas de participantes no mercado imobiliário, que se espalhou muito. Você tem várias empresas, várias imobiliárias, várias empresas de construção do mercado imobiliário em Tamoios. Você tem em Cabo Frio, espalhado em todo lugar. Você pega, por exemplo, na Francisco Mendes, onde é localizada a minha imobiliária, né, no número 223, fazendo a propaganda, né, quem precisar comprar, vender ou alugar, lá é o melhor lugar. Só ali você pode contar certamente umas 10 imobiliárias, só naquela rua. Se você for na Nilo Peçanha, tem muito mais, deve ter umas 15, 20. Então, o que acontece hoje é que a coisa é muito espalhada. Perfeito. Mesmo que o boi tenha engordado, né, tem mais gente para participar do churrasco. Então, a sensação que fica é que cada um está comendo. Como cada um está comendo menos pedaço de carne, fica a sensação que está comendo um boi magro. Mas não está comendo um boi magro. Está aí um número que você não pode negar. 30 milhões de reais, em média, de arrecadação de ITBI por ano, e fora aqueles negócios que são feitos ainda sem fazer no cartório. Quer dizer, então você considera... Que são feitos, por exemplo, direitos possessórios, que às vezes são feitos com instrumento particular, não deveriam, mas acontece, né? Outras coisas que são feitas com promessa de compra e venda em termos particulares, que também não deveria, mas acontece, né? Que aí não chega no cartório. Isso a gente está falando daquilo que é oficializado, que é registrado, que chega no cartório. Quer dizer, os especialistas, aqueles que se dizem especialistas, né, afirmam que 2024 será um ano bem aquecido para o mercado imobiliário. Tomara. O que levaria a isso? Primeira coisa, eu acho assim, quem trabalha, quem é prestador de serviço ou quem vive de venda, a primeira coisa é que ele tem que ser otimista. Né? A primeira coisa. Se eu sair de casa de manhã achando que está tudo uma M, que as coisas estão ruins, que não vou conseguir vender nada, que eu não vou conseguir alugar nada, que eu não vou conseguir captar... Eu tenho que sair de casa achando todo dia o seguinte, hoje é o dia. O otimismo tem que prevalecer. Senão você não... Rapaz, o camarada, é claro que todo mundo é humano, tem dia que você está melhor, tem dia que você está pior, né? A gente não está falando de máquina. É muito bonitinho os coaches, os palestrantes, né? Falando, vendendo o mundo para pessoas, como se você pudesse manter aquele mesmo tesão 365 dias no ano. Isso é impossível, nós somos humanos, nós temos problemas, né? Nós temos dificuldades. Agora, o que o empreendedor não pode perder nunca, senão ele não pode ser empreendedor. E se não for, não vai ser bem sucedido. É o otimismo de sair de casa acreditando que aquele dia vai ser o dia. Então, 2024 vai ser o ano do mercado imobiliário. Pois bem.
Olha, minha gente, agora no dia 8, sexta-feira... Agora, desculpe, te interrompi. Sim. Agora, há uma base para isso também. Né? Tem a base do otimismo, mas eu digo assim, se você é otimista sem alguma base, né, você não é otimista, você é louco, é diferente. Por que também há um otimismo no mercado de que poderá ter um ano de 2024 melhor? Porque a tendência é que os juros abaixem. Ora, na medida em que os juros abaixem mais, continue a trajetória de baixa de juros, você começa a ter mais facilidades de financiamento. Porque a pessoa começa, aqueles que têm um cadastro, que dá para pegar, que tem renda, ele faz conta. Ele, opa, essa prestação aqui para mim não dá, opa, baixou, essa aqui dá para a gente começar sem problema, porque é um financiamento de longo prazo. Então, na medida que a gente está com esse indicador de que o Banco Central aponta que gradativamente a atividade econômica está retomando, que a pressão inflacionária está diminuindo, e que então você tem a perspectiva dos juros baixarem em 2024. E há um interesse, por exemplo, houve uma mudança agora na Minha Casa Minha Vida, mudou a faixa. A Minha Casa Minha Vida era uma faixinha bem estreita de imóvel para você comprar, era coisa de 100 e poucos mil. Agora você já tem 300 e poucos, já estão falando em aumentar, não sei nem se, para dizer a verdade, já saiu a regulamentação para aumentar, mas para 300 e poucos já passou. Então, assim, você também tem esse outro lado. Já tem um dinheiro bom aí, subsidiado, um dinheiro que... E que a tendência é que o mercado, por causa disso, Porque, Cabral, no final das contas, o que leva o mercado a aquecer muito? É o financiamento, é o crédito. Porque não é todo mundo que consegue uma poupança de 300 mil reais, 500 mil reais, 600 mil reais para poder adquirir um imóvel. Ou 100 mil que seja, dependendo da renda do cara, se ele vai comprar um terreninho, não sei o quê, num lugar um pouco mais afastado. Então, agora, se ele tem a condição de ter um financiamento, opa, eu tenho 50 mil. A taxa é boa, dá para eu pagar, posso construir, posso ficar aqui, faço ali uma meia aguinha ali, já tenho um lugar para minha família ficar. O que eu ia pagar de aluguel eu já pago da prestação dessa dívida dos 50 mil, estou dando hipoteticamente, mas é o raciocínio que o cara faz. Agora, se o que você vai pagar da prestação é infinitamente maior do que o aluguel, você vai se endividar, ele deixa de ser um investimento para ser um problema. Muito bem. Nós vamos voltar a esse assunto, mas... No dia 8, você dizendo, com falta de educação, te interrompi. Não, perfeito. Olha só, aliás, vamos lá, no dia 8, sexta-feira, nós vamos ter ali o lançamento do projeto Samba de Verão no Boulevard Canal. Uma roda de samba a partir das 19 horas, bem cedo, um happy hour, 19 até às 22 horas por aí. É uma realização do Jornal Folha dos Lagos, no mesmo local onde hoje, Jefferson, é realizado o Sunset Boulevard, que, aliás, na semana passada teve um belo show de rock, clássicos do rock com Márcio Augusto, e o Sunset volta, portanto, em janeiro. Em dezembro já houve um show, e esse agora é um evento especial de confraternização, reunindo os amigos do Boulevard, os amigos do Sunset, para ali a gente ter uma noite de alegria, uma noite de festa, para uma despedida do ano. A gente volta daqui a pouco, porque esse é o nosso podcast. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. Pois bem, estamos de volta nesse papo com Jefferson Buitrago. Vamos lembrar que toda sexta-feira tem Folha dos Lagos em todas as bancas. 33 anos de história, a caminho dos 34 anos. Jefferson Buitrago, a gente conversava no primeiro bloco aí, sobre esse desafio da construção civil, com foco em Cabo Frio. Você falava aí
nas mudanças estruturais no âmbito federal. Mas Cabo Frio também tem, particularmente, sua crise local, que se evidencia aí em função de uma crise política que estabeleceu aí, por vários anos aí, mandatos tampão de 2 anos, que na próxima eleição, no ano que vem, a gente possa eleger alguém que possa ficar os 4 anos, para que a cidade tenha pelo menos um projeto de desenvolvimento. Isso, Jefferson, eu queria saber de você o seguinte: com essa crise local de grandes empreendimentos que estão barrados, que estão morosamente tramitando na burocracia, mesmo com esses empreendimentos ainda travados, você acredita num ano bem positivo para o mercado imobiliário? Não, acredito sim. Eu acredito que a gente... É claro que todo mundo precisa, e precisa mesmo, que haja uma estabilidade política. A estabilidade política ela está muito atrelada também à questão econômica e vice-versa. Mas é importante a gente perceber que, a despeito disso tudo, né, de todos os problemas que a gente tem vivido, né, nos últimos anos, por afastamento de prefeito, por mandato tampão, pelo prefeito José Bonifácio, meu amigo, meu irmão que faleceu, e agora a prefeita Magdala se esforçando, tocando, fazendo. Uma justiça tem que ser dada a ela, ela é muito trabalhadora, muito dedicada. Agora, existe uma legislação, Cabral, existe uma coisa no poder público, principalmente para mim, que venho da vida empresarial, da vida da iniciativa privada, que é complicadíssimo, porque são leis demais. Leis demais mesmo. Mas você está falando... Não, é lei demais. Eu digo sempre o seguinte, falo isso sem medo de errar, já falei outras vezes, esse arcabouço legal que é criado, a título de transparência, na verdade, um mecanismo que foi criado pelo arcabouço jurídico brasileiro, principalmente nessa questão no que se refere a licitações, meio ambiente, andamento desse tipo de processo. Aquilo foi criado exatamente para não ter transparência. Se eu te der um processo, a você ou quem está nos ouvindo, um processo de licitação da coisa mais comum que você possa imaginar, desde que seja uma carta convite, que é um processo, uma dispensa de licitação. Se eu te der um processo para ver, você ainda pode, numa dispensa, você entender o que está ali. Dependendo do que tipo de coisa que for da carta convite, né, porque eu estou te seguindo a coisa, muita gente já não vai entender. Se der para você uma tomada de preço, um processo de tomada de preço, para você, estou falando para você, Moacir Cabral, que é um cara, um jornalista profissional, um cara que tem cultura, que tem preparo. Eu tenho certeza que você vai terminar de ler aquele processo e vai precisar ler mais umas 5, 6 vezes e perguntar para mais umas 3 ou 4 pessoas exatamente o que aquilo quer. E olha que eu estou falando com um cara extremamente esclarecido. Então ninguém me convence que essa burocracia que foi inventada de isso, daquilo, mais aquilo outro, mais não sei o quê, mais o papel, mais o carimbo, mais a declaração, mais não sei o quê, isso foi feito para não ter transparência, pô. Se você quer ter transparência, a transparência está na simplicidade. E a simplicidade faz com que qualquer pessoa entenda e que qualquer pessoa detecte o problema. Agora, criou uma maçaroca de processos enormes, que a gente, que é o gestor, começa a ler aquilo ali, você tem que perguntar isso aqui e tal. Aí o técnico olha, não, peraí que eu vou consultar, não sei o quê. Pô, não pode. Quer dizer, então, na verdade, é igual diz aquela música, a verdade é o seu dom de iludir. Entendeu? Porque esse papo, não, porque a transparência é a corrupção. Meu irmão, quanto menos transparente, mais chance para corrupção em qualquer nível. Faça uma coisa que o cidadão pode ir lá, fazer um requerimento, pedir um processo que ele está na dúvida de como é que foi a obra daquela rua da casa dele, ou como é que foi a compra do medicamento tal. O cara que conhece baba em cima daquilo para conseguir fazer, para conseguir entender. Então, isso é uma covardia com o cidadão, mas é uma covardia com o cidadão feita pelo Estado brasileiro.
com esse papo furado de transparência. Mas aí a questão, quando os empreendimentos se emperram pela burocracia, isso é um fato. Bem esclarecido, mas também há um outro lado. Nessa estagnação econômica que vive Cabo Frio, há também uma fuga de empresas para outros municípios, como, por exemplo, sempre citado, São Pedro da Aldeia, sempre atraindo. Quer dizer, aonde é que a liderança política e empresarial de Cabo Frio está errando em ficar perdendo essas empresas? Isso é um trabalho político que tem que ser feito. Isso não pode envolver apenas o Poder Executivo. Isso tem que ser uma coisa que envolva também o Poder Legislativo, né? Para que a gente possa facilitar ao máximo a instalação desse tipo das empresas aqui. Porque é atrativo para São Pedro e não é atrativo para Cabo Frio, né? Isso é um trabalho que não é um trabalho de um governo só. Isso tem que ser uma coisa feita como continuidade. Em São Pedro da Aldeia começou lá com Chumbinho, aliás, começou incipientemente com Paulo Lobo, depois Chumbinho meteu o pé no acelerador e o atual prefeito, não sei se são aliados, se são adversários, não sei. Eu sei que eles entenderam que esse é o caminho. Agora, não pode. Amanhã você ganha a eleição, e aí eu acho que porque eu estava fazendo uma coisa, você ir lá e deixar para lá. Então você acha que há uma descontinuidade em Cabo Frio? Isso é claro. Por exemplo, você pega a prefeita Magdala, que assumiu uma situação traumática dessa, né? É óbvio que ela não vai conseguir, nesse 1 ano e pouco, fazer tudo aquilo que precisa ser feito. É óbvio que ela não vai conseguir. Ela vai conseguir avançar muitas coisas? Está avançando, ela está conseguindo fazer, ela está conseguindo avançar. Agora, isso se não houver uma consciência de que é uma continuidade administrativa para aquilo, comparando, é como se fosse a tal da política de Estado, né? A Bolsa Família, amanhã muda o nome para Bolsa Brasil, para não sei o quê, mas existe uma política de Estado de você fornecer alimento para a população de baixa renda. Ok? Muda o nome, adequa um pouquinho aqui, mas aquele existe. Está vindo desde lá de trás do governo Fernando Henrique Cardoso. Um melhora um pouquinho, outro piora um pouquinho, mas ela existe. O que não pode, o que a gente tem que ter nessa questão de captação de empresas para o município, que gera emprego, gera riqueza, é a gente ter como se fosse uma política de Estado do município. Ou seja, independentemente se é do PT que ganha a eleição ou do PR na outra ponta que ganha a eleição, o cara que senta na cadeira, ele tem que saber seguir um plano de desenvolvimento. Ele tem que seguir aquele plano de desenvolvimento. Agora, não pode ser o seguinte, Cabral fez lá não sei o quê, não, senão vão botar empada botar azeitona na empada de Cabral, porque foi ele que começou aquilo, deixa pra lá. Não dá, né? Perfeito. Jefferson Buitrago, me diz uma coisa. O que o levou... Aliás, antes disso, uma pergunta que cai bem agora. Até onde os aplicativos estão interferindo no mercado imobiliário? Olha, isso é uma realidade, né, que você não tem como fugir. É mais ou menos como os cocheiros, né, quando saímos das carruagens puxadas a animais, tração, maioria cavalos, e foi descoberto o motor a combustão, né? Os caras tiveram que se adaptar. De repente, menos cavalo, vou ter que ver como é que é esse troço desse motor de combustão aí. Hoje ainda é caro, hoje ainda é difícil, mas a gente precisa estar próximo, a gente precisa estar de olho, porque uma hora o cara não vai mais viajar puxando as minhas carruagens, não vai ser mais de carruagem, né? Então, é um processo de transformação que a gente está vivendo. Agora mesmo, né, você negar que se você... Eu quero aqui fazer uma meia-culpa. Eu deixei que a minha imobiliária ficasse de fora, né, do meio digital. Porque com a minha ida para a prefeitura, né, todo mundo sabe da minha ligação com os prefeitos, a gente ficou lá, acumulei 2 pastas durante aquele período, depois fui honrado com a prefeita Magdala me convidando para ficar no Vascaf, continuei no Vascaf, e eu, né, descuidei
de uma coisa fundamental, que é o que hoje? São os meios digitais, são as redes sociais. Se você não se comunicar com o seu cliente por ali, você vai ficar um pouco para trás, né? Então, não tem como você negar a realidade. A visita olho a olho, né? A visita para tomar o café, essa é insubstituível. Mas não quer dizer que o insubstituível seja o imprescindível. Porque você, Perfeito. você Mas tem que fazer. uma Então, assim, Airbnb, por exemplo, isso. hoje ela interferiu diretamente. aí num segmento específico do mercado, que é a alocação de curto prazo, né? Porque assim, o que aconteceu? Houve uma decisão do STJ, que num processo que tramita desde 2019, depois tem uma decisão parcial em 2021, e agora, em início de outubro, bateu-se o martelo e foi publicado o acordo agora há poucos dias. Só para a gente entender um pouco essa questão, né? Vou tentar falar o mais simplificadamente possível, e obviamente que eu não estou falando para especialista nenhum, né? Eu quero falar para o cidadão comum. Porque às vezes quando você fala desse assunto, o cara que é advogado, especialista de direito imobiliário, fica lá do outro lado achando que você comete um pecado de tentar trazer o juridiquês para o cidadão comum que aluga o Airbnb. E eu quero falar para o cidadão comum. Então, o que acontece? A locação por temporada, ela já é prevista na lei do inquilinato. Ela tem as suas características já descritas lá, aquilo que pode e aquilo que não pode, na locação por temporada. Tá? Então, um exemplo simples. Se a locação for por temporada, você pode receber o aluguel adiantado, né? Nos outros casos, só algumas particularidades, quando não tem garantia e tal, mas é outro papo. Eu só quero dizer que a lei já prevê, já tem previsão de locação por temporada. E ela diz que locação por temporada é aquela que é caracterizada por locações até 90 dias. Veja bem, não são 3 meses, são 90 dias. A lei fala em 90 dias. A partir daí não é mais locação por temporada. O que aconteceu com o aplicativo Airbnb? Tem o Airbnb, tem outros. Vou falar do Airbnb, que é o mais conhecido, porque era o caso da ação. Mas existem outras plataformas que operam com isso. Eles começaram a fazer essas locações de curtíssimo prazo. Você aluga um cara de Airbnb, passa um dia no apartamento, ou 2 dias no apartamento, e pronto, e está tudo certo. E o porteiro, às vezes, só é comunicado na hora que você chega, né? Muitos condomínios muitos proprietários não estavam preocupados em avisar o condomínio que é Moacir Cabral, com a esposa, com isso, com aquilo, deixar a documentação, enfim, fazer aquilo que tem que ser feito na locação por temporada, por exemplo, que é você saber para quem você está alugando. O cara chegava lá, pegava a chave, entrava, muitos se apresentavam ao porteiro só para perguntar onde era a vaga do carro e ia para aquele apartamento. Isso começou a dar um problema de segurança no condomínio, nos condomínios. Porque, de repente, sei lá quem alugou, será que esse cara, no final da locação, ele não vai me assaltar, não vai sair assaltando todos os apartamentos, ninguém tem dado nenhum dele, e vai embora? Como é que é isso, né? E aí um condomínio proibiu isso. A proprietária se sentiu atingida e entrou na justiça. E o STJ tomou a seguinte decisão: olha só, esse tipo de locação, ela é uma locação atípica. Ou seja, temporada não é atípica, a locação que você faz nos meios de hospedagens tradicionais, hotéis, pousadas, não é atípica, mas esse tipo de locação foi caracterizado como locação atípica. E aí, qual o cuidado que tem que ter? Se você, no prédio, nas convenções, você pode hoje especificar, né, evidentemente com 2/3 dos participantes, tudo conforme manda a legislação com relação aos condomínios. Você pode proibir esse tipo de locação. Quer dizer, a convenção fala mais alto. A convenção vai falar mais alto. Aí você vai dizer o seguinte: mas o direito de propriedade? O direito de propriedade é um direito até a página 2, irmão. O seu direito de propriedade, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é irrestrito, não. Tem um lado do social, que afete o restante. Então, eu não posso, porque eu tenho um apartamento num condomínio, ou seja, meu domínio junto com outras pessoas, porque eu sou proprietário, eu faço o que quero. Então, isso vai dar espaço para que as pessoas possam, já tem muitos condomínios
que proíbem esse tipo de locação e está tudo certo. E com essa decisão do STJ, né, fortalece isso, no que pese, né, ter entendimentos de juristas que isso não é vinculante, ou seja, não é auto-aplicável e tal. Mas, para o leigo, isso quer dizer que o cara tem que cumprir da primeira à última instância. Né? Mas, de qualquer maneira, tem esse caminho e já tem um caminho para que os síndicos possam fazer isso. E aí algumas coisas precisam ser regulamentadas a nível do condomínio. Por exemplo, quantas pessoas podem entrar no apartamento? Isso o condomínio pode e não precisa de convenção. Quantas pessoas podem alugar um apartamento? Por uma razão muito simples. Você usa a questão sanitária. Certo? Você tem um apartamento, foi projetado, um apartamento de 2 quartos, para ter, vamos supor, 6 pessoas vivendo naquele apartamento. De repente, você põe 12 pessoas. Você está sobrecarregando a instalação sanitária. Então, você pode alegar essa proibição para dizer, olha aqui, companheiro, num apartamento de 2 quartos, você não pode meter um enchido de beliche até na sala e botar 12, 14 pessoas aqui dentro. Então, você pode limitar, o condomínio pode limitar. Então, assim, eu não acredito que vá haver um grande impacto do Airbnb, né? Porque os condomínios vão se adaptar, as pessoas vão ter que se adaptar a isso, porque é uma realidade por causa da segurança. E as imobiliárias também, os gestores imobiliários, eles estão se adaptando a essa realidade dos aplicativos e criando alternativas para enfrentar esse novo modelo de negócio. Onde é que você enfrenta esse modelo de negócio? Nós, na Buitrago Imóveis, não trabalhamos mais com temporada, já temos uns 6, 7 anos. A gente não trabalha mais com imóvel para temporada. Mas como é que você faz isso? Tomando os cuidados devidos. A vistoria no apartamento, fazer um contrato, pegar documentação de todas e a lista de todas as pessoas que vão ficar no imóvel. Então, por exemplo, se eu estou alugando para 6 pessoas, ele tem que mandar, ele vai fazer o contrato em nome de Moacir Cabral, mas ele tem que mandar a documentação dele, com os comprovantes de residência e tal, de todos os outros ocupantes. Feito isso, a gente faz um contrato para a pessoa, entrega essa lista para o zelador ou para o síndico, dizendo, Sr. Moacir Cabral está dizendo, Sr. José, Dona Maria, pega a placa do carro, ou dos carros, se for o caso de 2 vagas, as placas dos carros que virão. Então, você procura dar uma tranquilidade para aquele proprietário que deixa o imóvel com você para você alugar para a temporada. Agora, se você só diz assim, não, Sr. Moacir, o pacote são R$8.000, o senhor deposita aí agora os R$8.000, a gente dá o recibo e tal. Aí, meu irmão. Perfeito. Não tomou cuidado, dançou. Ok. Eu quero novamente lembrar, nesta sexta-feira, dia 8, é o Natal Musical no Boulevard Canal, com o violinista Fabrício Martins, a partir das 18 horas, nesta sexta-feira, dia 8, também nos dias 16, 22 e 23, aí pertinho do Natal. O samba de verão, que nós falamos agora há pouco, na verdade é no dia 14, uma quinta-feira que vem, esse samba de verão, com o grupo Tradisamba, que é aquele grupo de samba que tem, entre outros ali, o Felicelso no cavaquinho, Ricardo Silveira na violão 7 cordas, tem um Cacádio na flauta e sax, é uma turma da pesada, mas é semana que vem, quinta-feira, a partir das 18 horas. Sexta-feira agora, 8, e também nos dias 16, 22 e 23, é o Natal Musical do Boulevard Canal, do Shopping Canal, com o violinista Fabrício Martins. Este é o nosso podcast. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard,
no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. O período de pandemia ampliou a quantidade de lojas fechadas em Cabo Frio. O estoque já era grande, com a pandemia aumentou. Mas gradativamente a gente está observando que está voltando a ser ocupado. Como você analisa isso daí? Aquele fenômeno, né, o fenômeno que nós ainda estamos vivendo, principalmente na área comercial, no ramo comercial, na área residencial, já voltou à normalidade há muito tempo, né? Mas na parte de comércio, realmente, a gente hoje tem os preços mais baixos. Se você for comparar, os preços abaixaram. O advento da luva já acabou. Não, já acabou. Já acabou há muito tempo. Antes da pandemia, né? Mas já antes da pandemia, já não estava dando, com a pandemia um tiro na cabeça. Esquece a história de luva. O que acontece hoje? Você tem, como você falou, uma super oferta de lojas comerciais. Por quê? Infelizmente, muita gente faliu, né? Outros, em casos de sala, se fundiram. Então, às vezes, tinham 3 escritórios de advocacia no andar de um prédio comercial. Os caras olharam um para o outro e falaram, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos juntar aqui um aluguel só para 3, uma secretária só para 3, uma conta de luz só para 3, e fica barato para todo mundo. Outros largaram a sala e foram trabalhar em casa. Antigamente o cliente olhava, se falasse assim, não, eu sou corretor de imóveis, ou eu sou advogado, eu sou arquiteto, eu atendo de home office. O cara virava assim e falava, pô, o cara não tem nem uma sala, nem um escritório, não tô gostando desse caso, não. Hoje, o cara acha comum ele ir na casa do arquiteto, que trabalha em casa, ou do engenheiro, ou do corretor de imóveis, ou do advogado, ou do contador. Por quê? Porque mudou esse paradigma. Com a pandemia, muita gente entregou o seu ponto comercial e foi trabalhar em casa. Então, você tem, além das lojas, propriamente dito, você tem uma super oferta de salas comerciais também. Mas isso fez com que os preços praticados fossem reduzidos? Forçosamente. Qual o tamanho dessa redução? Grande. Tem casos, dependendo de casos, Cabral, eu tenho casos lá meu que teve redução de 40% no aluguel. E esquecendo luva. Por quê? Porque Ulisses Guimarães tinha uma frase que a gente deve usar sempre nesses momentos, né? Que é, ninguém agride a sua excelência o fato. Essa loja aqui, esse estúdio, ele vale R$10.000 por mês. Eu quero 10 mil, porque vale isso, Vem a pandemia, vem isso, vem aquilo, vem o mercado, vem a super oferta. Você vai continuar a custar R$10.000 por mês, você vai continuar com ela vazia. Por quê? Porque tem um fato que não adianta a sua vontade. Isso é um fato lá fora, chamado mercado, né? que absorveu um fato que veio, que foi a pandemia, que foi o fechamento, e que não dá mais para ser aqueles preços. Então, ou você abaixa o preço e diz assim, tá bom, eu prefiro alugar por 6, mas não ficar vazio. Ou então você fica 2, 3 anos com a loja fechada e teimando que por menos de 10 mil eu não alugo, por menos de 10 mil eu não alugo, sem fazer uma coisa muito importante para quem tem qualquer negócio. Existem números hoje que indiquem aí a quantidade de salas disponíveis no mercado? Não, nenhum número é confiável para isso, porque não tem ninguém que faça. Você é da época da Associação dos Empresários da Construção Civil. Eu sou fundador dela. Nesse momento que nós estamos vivendo em Cabo Frio, de crise, não só da construção civil, 12 anos quando mas de diversos setores, de idade. Você acha que é importante o retorno de uma entidade como essa? É importante. Eu acho que, assim, independentemente de ser construção civil, eu acho que é fundamental que a sociedade civil se organize nos seus mais diversos segmentos. Né? Sem dúvida. Seja na parte cultural, o caminho, né? Seja na parte dos direitos humanos, seja na parte laboral, empresarial, de trabalhadores. Tem que se associar. Porque é isso que leva a sociedade para frente. Agora, qual foi a trajetória dessa associação? Se eu tenho uma entidade, seja ela qual for, né? Se eu apenas fundo ou faço parte de uma entidade, para que eu tenha um cartão, para dizer que eu sou presidente da entidade tal, para isso me facilitar ter acesso a um secretário, ter acesso a um prefeito, para resolver os meus problemas, irmão. Qual é a história da associação?
Em que ano ela foi criada? E quais foram as conquistas dela? 1987, se eu não me engano. Não fala a memória, foi em 1987, eu fui o primeiro secretário-geral. Acho que isso foi 87, não sei, não lembro mais. Rômulo Melo era presidente. Era presidente, tinha Melgaço, tinha Manuel Monteiro, tinha eu. Nossa, aí, naquele momento, foi feito, como existia Búzios, né, assim, ainda era ligado a Cabo Frio, ainda era distrito de Cabo Frio, a gente trouxe algumas pessoas de Búzios também. Então, assim, foi um movimento que começou bem, mas logo depois o presidente também entrou em dificuldades, porque houve aquele plano cruzado e que quebrou muitas construtoras e que levou à desgraça de muita gente. Depois o Cruzado 2 acabou. Então, e os construtores também entraram em muita dificuldade, né? E depois ele saiu, aí trocou. Eu não lembro quem entrou depois, mas eu sei que Eduardo Queiroz ficou presidente durante um bom tempo. Não sei se ainda é, né? Se ele ainda está nativa, mas ela existe. Ela tem. Então, assim, eu acho que o importante é você, quando se associa, pensar nas causas coletivas, né? Seja em ONGs, ou seja lá o que for ligado ao meio ambiente, ligado à saúde, ligado ao que for. É importante você olhar o todo. Se você está lá para poder arrumar exame para sua família, porque você tem uma ONG da saúde, porra, perde sentido. Quero fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, a Ecomix Gestão Ambiental, CDL Cabo Frio, a Barbearia Boulevard e também ao Shopping Canal Itajuru. Este é o nosso podcast. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. O que levou, Jefferson, o levou a entrar no mercado imobiliário? Bom, eu tinha sido diretor de construtora, diretor comercial. Depois, eu tive a minha própria construtora, fazia inclusive obra pública e tal. E quando eu vi surgir uma oportunidade, eu falei assim, eu acho que dá para seguir no caminho. Trilhar esse caminho. Esse caminho. E trilhei e digo a você, estou muito feliz, né? Procurei logo estudar e aprender o máximo possível. Assim que tive meu Cresce, me inscrevi logo numa pós-graduação de Direito Imobiliário. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Para poder entender as coisas, para não ser um perdido, né, completamente, poder dar o mínimo de assessoramento a quem me procura. Porque para você dar assessoramento, às vezes não é nem você saber a resposta de pronto. É você, pelo menos, saber onde procura. Informação segura, informação correta, né? Então, eu fiz logo isso. Aí fiz 1 ano e 7 meses e aí fiz a pós de Direito Imobiliário. Qual foi, Jefferson, no início da sua carreira, a maior dificuldade que você encontrou? É sempre o primeiro. É sempre o primeiro. É você fechar o primeiro negócio, né, e ter a primeira locação. A partir dali, as coisas começam a fluir. Eu, particularmente, tive um problema, quer dizer, que eu tive que investir na ocasião, em brindes, em anúncios, né, na Folha dos Lagos, nas rádios. Todo amigo que encontrava, eu andava com um monte de caneta embaixo na pasta, na mochila, caneta e chaveiro, porque para que as pessoas pudessem, eu que vinha da construção, que as pessoas pudessem identificar
que eu agora estava no mercado, né, como corretor, intermediando também, assessorando e tal. E aí essa foi a dificuldade, porque as pessoas continuavam me encontrando, me vendo com cara de construtor ainda. E aí eu tive que fazer esse trabalho, e graças à imprensa, graças a esse trabalho que a gente fez, né, e muita distribuição de brinde, para que as pessoas pudessem passar, me encontrar na rua e dizer: ih, Jeff, estou com apartamento para vender, ih, Jeff, estou com apartamento para alugar, ih, Jeff, quero tirar uma dúvida com você. E aí as coisas começaram a fluir. Pois bem, Jefferson, no ano que vem, em 2024, ano eleitoral, isso até onde ela mexe com a atividade produtiva da cidade? Sempre. Tanto na questão municipal, na eleição municipal, ou na eleição, vamos dizer assim, chamada de geral, que na verdade não é geral, porque não entra vereador e coisas que são as eleições para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Essa, então, mexe muito mais ainda. Porque a eleição, quando você envolve de deputado a presidente da República, leva o investidor a, como a gente brinca, subir no coqueiro e ficar lá quietinho, esperando as coisas acontecerem para ver quem entra, qual vai ser a nova política econômica, quem vai ser o novo ministro da Economia, quem é que vai ganhar a eleição, aquelas coisas. Então, é um momento que realmente as pessoas se retraem muito. Isso todo ano que tem essa eleição. Na eleição municipal, menos. Porque, por exemplo, o cara que está pensando em comprar um apartamento de 500 mil e ele tem esse dinheiro, ele não vai deixar de comprar porque o prefeito vai ser A, B, C, D ou E ou F. Ele não vai deixar de fazer. Mas na eleição geral, na eleição de presidente e tal, isso tem uma influência maior. As pessoas se seguram mais. As pessoas, em alguns momentos, até dão uma acelerada. Porque, tipo assim, as pessoas mais antigas ainda têm no imaginário a questão da retenção do recurso da poupança e tal. E aí o cara até começa a procurar com mais pressa, porque ele quer comprar um imóvel, porque o imóvel ninguém vai bloquear a poupança dele e tal. Mas o impacto maior mesmo, claro que acontece todo ano de eleição, mas o impacto maior mesmo é quando é a eleição para presidente da República. Porque aí os grandes investidores, os grandes lançamentos, ou mesmo os lançamentos nos municípios, que o cara vai lançar um prédio de 20 unidades, 24, um condomínio qualquer, ele meio que dá uma segurada, porque sabe que o cenário pode mudar. Eu quero agradecer a participação no nosso podcast de Jefferson Buitrago, esperando tê-lo aqui mais vezes para a gente continuar com esse papo. Cabral, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, e não preciso nem dizer, sendo convidado, quantas vezes me convidar, quantas vezes eu venho. Obrigado. Obrigado. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte e cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas.